Turma, na atividade 2 nos diz o seguinte: quando uma função é inversa da outra, significa que ela anula o efeito da outra. E, por exemplo, elevar o número ao cubo e depois tirar a raiz cúbica do resultado. Você elevou 2 por exemplo, a 3, né, ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Quando você tira a raiz cúbica de 8, é 2. E aqui ele pede para explicar por quê que o seno de arco seno, né, de x sempre é igual a x, ou seja, você tem um valor x, você calcula o arco seno dele, depois calcula o seno e ele vai voltar a ser x. Mas o arco seno de x nem sempre é igual a x. Então, se você calcular o seno de x e depois calcular o arco seno de x, nem sempre vai ser o mesmo valor. Ele quer saber por quê, já que uma função inversa tem como objetivo anular. Então, aqui, nós precisamos lembrar o seguinte, que esse é o período dessa função de seno. Então, essa função que está em vermelho aí, esse gráfico em verde é o gráfico referente ao arco seno. E aí já observem que ele é mais limitado. E essa limitação acontece por quê, pessoal? Olha só, nesse arco vermelho, considerando que desse quadrado aqui, ó, desse ponto de origem até esse quadrante, primeiro, até o π sobre 2, tudo que acontece no primeiro quadrante de um ciclo. Então aqui você tem os ângulos, teoricamente falando, né, o arco referente aos ângulos de 0 a 90 graus. Isso faz com que você tenha valores, né, eu vou até marcar aqui de verde, que estão entre 0 e 1. Já aqui para baixo você vai ter valores entre 0 e menos 1. Então por isso que esse pedaço é o período do seno de x. Então podemos afirmar, né, para melhor entendimento, que o contradomínio, ou seja, todas as possibilidades de resultado do seno de x, vai estar entre menos 1 e 1, dentro deste intervalo, ok? E aí, para vocês compreenderem melhor, vamos pensar da seguinte maneira. Considera aí o x, né, igual a meio, e considera o x igual a π sobre 6. Lembrando que π sobre 6 é o mesmo que 30 graus, tá, pessoal? Só escrevi em radianos. Então, aqui ele quer constatar que o seno de arco seno x sempre é igual e o seno, né, o arco seno de seno, nem sempre é igual. Nesse caso, nós vamos fazer dois exemplos que ele é igual. Por que ele vai ser igual, pessoal? Porque nós vamos ter aqui infinitas possibilidades para o seno, né, para um ângulo, um arco, no qual o seno é meio. Aqui está localizado exatamente para valores cujo seno é meio. Olha o tanto de possibilidades. Por ser uma função periódica, né, circular, isso vai acontecer infinitas vezes, pessoal. Nós vamos ter infinitos ângulos no qual o seno é meio. Porém, o arco seno ele só retorna valores aqui, né, dentro desse intervalo. Então, por mais que você jogue um outro ângulo, o arco seno só vai retornar valores aqui. E aí nós vamos pegar exemplos que mostram que quando estiver dentro desse intervalo, o x, né, ele vai ser igual a x. Quando estiver fora desse intervalo, ele não vai ser igual a x. Então vamos exemplificar aqui. Dentro desse intervalo, vamos considerar o ângulo de π sobre 6, ou melhor, né, o ângulo de 30 graus. E aqui começando pelo arco seno de meio. Qual que é o ângulo cujo seno é meio? É o ângulo de 30 graus. E depois, calculando o seno de 30, vai ser meio. Então, partimos do meio, partimos do x e resultamos no x. Ok? As funções fizeram o papel, né, certinho, foram inversas certinho, uma anulou a outra. Agora aqui, considerando x igual a π sobre 6. Lembrando que π sobre 6 é 30 graus, turma. Seno de π sobre 6. Seno de π sobre 6. E vamos calcular o arco seno do seno de π sobre 6. A ideia é que se anule, é que volte a ser π sobre 6. Então, o seno de π sobre 6, pessoal, seno de 30 graus, é 1 sobre 2. O arco seno de 1 sobre 2, ou seja, o arco cujo seno é 1 sobre 2, é π sobre 6. Ok, deu certinho nos dois casos. Então, eu fui como meio, voltei, o x também ficou meio, aqui se anulou corretamente. Porém, agora, eu peguei valores que estão fora desse intervalo. Olha só, 5π sobre 6 representa 150 graus. E aqui 17π sobre 6 representa 510 graus.
510 graus, né, pessoal? Lembrando que existem infinitas possibilidades para que o resultado seja meio, né, no seno. Olha só, de novo, marquei vários pontos e pegamos outros pontos que estão fora dessa área verde, porque aquele que nós acabamos de calcular estava aqui dentro da área verde. Agora esses não vão estar dentro, eles vão estar fora dessa área verde, ou seja, fora do intervalo de menos π sobre 2 e π sobre 2. Olha o que vai acontecer, pessoal. Eu vou pegar ali 5π sobre 6 e vou calcular o arcosseno do seno de 5π sobre 6. Lembrando que 5π sobre 6 é igual a 150 graus. Se você jogar aí o seno de 150 graus, ou o seno do arco de 5π sobre 6, ele vai ser igual a meio. E aí que entra a questão para você explicar por que nem sempre vai ser igual. Lembra que nós jogamos 150 graus? Voltou meio? Adivinha, o arcosseno vai puxar qual valor? Ele vai puxar o primeiro valor que está dentro daquele intervalo, que é o seu domínio. Então, ele vai puxar o π sobre 6, que é aquele valor que nós calculamos. Se você fizer isso com outro ângulo, 510 graus, 17π sobre 6, olha só o que vai acontecer. Eu vou calcular novamente o arcosseno do seno de 17π sobre 6. É o mesmo que eu falar que eu vou calcular o arcosseno do seno de 510 graus. Olha só, seno de 510 graus é igual a meio. E aí, qual valor você acha que o π vai puxar, que o arcosseno vai puxar? Ele não vai puxar valores que estão fora desse período, turma. Ele vai puxar sempre valores aqui dentro. Então, vai ser π sobre 6 novamente. Isso acontece porque sempre que o valor, né, de x for menor ou ele for maior que π sobre 2, menor que 90 graus, digamos assim, menos 90 graus, ou maior que 90 graus, que esses ângulos, esses valores do π referem-se a esses ângulos podem negativos, você vai chegar numa situação onde o arcosseno, né, do seno de x vai ser diferente de x. Essa é a explicação. Beleza? Não quis colocar muita formalidade na questão dos domínios do contradomínio para que vocês possam visualizar e exemplificar e compreender por que nem sempre vai ser igual. Espero ter ajudado e qualquer dúvida deixe aí nos comentários.